Bom dia, tudo bem com vocês? Acredito que eu estou online. Às vezes eu fico um pouco confusa aqui. Bom dia para quem for chegando nessa live. Qual é o intuito aqui dessa live? Nós estamos estudando a Bíblia e hoje em específico nós estamos fazendo o estudo do livro de 1 Crônicas, capítulo. Deixa eu até pegar aqui, gente, porque hoje tem uma quantidade considerável de capítulos. Do capítulo 13 ao 16. E o tema de hoje é Deus sempre em primeiro lugar. Para você que não entende muito da Bíblia, eu também não sou uma boa entendedora. Eu tenho feito um estudo com esse livro aqui, ó, do pastor Luiz Saião. Estou estudando o Antigo Testamento. Existe hoje também um aplicativo chamado Rota 66, desse mesmo pastor Luiz Saião, onde você pode acompanhar os livros pontualmente da Bíblia, não necessariamente apenas esse que eu estou falando. Para você que tem curiosidade também, eu já efetuei os estudos de alguns livros da Bíblia. Antes eu fazia aqui no formato de live nas redes vizinhas, agora é que eu comecei a fazer nessa nova plataforma. E esses vídeos ficavam disponíveis nas minhas outras redes sociais. Depois, se você tiver interesse, você pode conseguir localizar por lá também. Mas colocando aqui é a primeira vez, essa plataforma para mim é nova, então eu peço licença aí para entrar na sua casa, para entrar aí nesse local onde você está, com muito amor, muito carinho, e tenha paciência, porque nós estamos começando agora nessa plataforma aqui. Então eu ainda quebro um pouco a cabeça, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Tá, então vamos logo direto ao estudo. Hoje o estudo é, como o próprio título do estudo em si já fala, Deus em primeiro lugar. Eu achei muito bonito aqui o título inicial e só nesse título nós já conseguiríamos destrinchar bastante esse estudo, não é verdade? Gente, eu já venho tão afoita, eu já venho com tanta vontade de falar com vocês que eu acabo até esquecendo de me apresentar. Meu nome é Lorena Borges, eu não sou pastora, nem teóloga, nem nada nesse sentido. Na verdade, a minha profissão é advogada. Eu uso esse canal aqui especificamente para coisas particulares. Eu tenho meu canal também como advogada. Mas hoje aqui eu estou para falar de Deus, para me doar naquilo que Deus tem colocado no meu coração, de trazer um pouco a palavra. Pai do Senhor Luiz, de trazer um pouco a palavra. E aí, trazendo aqui para vocês um pouco dos meus ensinos, dos meus aprendizados, na verdade. Eu acredito que quando a gente traz a palavra de Deus, a gente acaba aprendendo com ela, não é verdade? E aí, eu estou fazendo esse estudo com vocês com essa intenção. É um estudo da Bíblia, né? Nós vamos aqui dar andamento neste estudo por alguns dias, acredito eu, meses, se Deus quiser. E conto com a sua participação nesse nosso estudo, ok? Então vamos lá. Para você que já assistiu às lives anteriores, ótimo que você já vai seguir o raciocínio. Se você ainda não assistiu, tá salvo aí no canal. A live 1, a live do estudo 2 e agora a live do estudo 3. Como nós estamos estudando o livro de Crônicas, no livro de Crônicas existe um resumo dos livros iniciais da Bíblia. Então, se você nunca leu a Bíblia, é o momento de você ter um resumo e numa perspectiva muito positiva da Bíblia. Porque existem alguns livros, né, que a gente acaba tendo uma perspectiva meio trágica, e aqui não, nós estamos trazendo uma visão mais positiva do que aconteceu no antigo Israel. E propriamente falando, nós estamos aqui falando de Davi, do reinado de Davi, que aconteceu aí há 3.000 anos atrás. Nós estamos aqui comentando sobre essa parte da história, né? E sempre buscando essa direção, esse dimensionamento aqui de Deus em primeiro lugar. Qual que é o livro de referência? O livro de referência é a Bíblia. E o livro que tem nos acompanhado nesse estudo é o livro do pastor Luiz Saião, Rota 66, bem como o aplicativo Rota 66. Tá, mas e hoje, Lorena? Hoje, nessa história, nós vamos entender, dentro daquilo que Davi vinha fazendo, nós vamos entender que Davi tinha uma intenção frente a toda a prosperidade que ele estava tendo no seu reinado.
ele estava vencendo batalhas, ele estava conseguindo reunir o povo, mas ele tinha aquela compreensão, aquela sabedoria dada por Deus de que era necessário trazer Deus para o centro daquele povo. E como trazer Deus para o centro daquele povo? Lá no Antigo Testamento, mais lá para trás, Deus tinha dado instruções para Moisés para fazer o tabernáculo da fé, para trazer a arca da aliança, onde Deus se vinha, né? Deus vinha de forma concreta habitar entre aquele povo. Hoje nós temos a possibilidade de ter Deus habitando em nós através do Espírito Santo, onde nós fomos remidos pelos nossos pecados através de Cristo Jesus, e hoje o Espírito Santo habita em nós. Hoje nós somos templo, hoje nós somos tabernáculo, hoje nós somos a Arca da Aliança. Existe a possibilidade do Espírito Santo aqui habitar em nós e falar com nós. Mas naquela época não existia essa possibilidade, o povo ainda estava em pecado, Cristo ainda não tinha vindo, ainda não tinha remido esse povo. Então o que acontece? Existia ali sim uma necessidade de Deus estar presente com aquele povo, e foi feita a Arca da Aliança, o tabernáculo, onde as pessoas tinham, né, ali uma visão de forma concreta de que Deus habitava com eles, estava com eles, enquanto aquele povo perambulava, porque era um povo que não tinha exatamente um local fixo para ficar, eles iam por várias direções. Daí, a Arca da Aliança, quando foi construída, ela foi construída com alguns regramentos, de forma que quem foi levantado para poder andar com essa Arca da Aliança foram os levitas, não se podia tocar nessa Arca da Aliança. Para carregar, tinha que se fazer como se fosse pegar uns pedaços de madeira e colocar nos seus trilhos. Não sei se vocês já viram a Arca da Aliança. Ela tinha como se fosse uma grande caixa, né? E ela tinha argolas nas suas laterais. Então colocava varas, né? Madeiras ali na lateral dessas argolas, para que os homens pudessem carregar nos ombros aquela Arca da Aliança. Então tinha até uma forma de carregar. Deus estabeleceu como deveria ser a construção, como deveria ser a forma de carregar. Então era um instrumento sagrado. E aí o que aconteceu? Davi resolveu trazer esse instrumento sagrado agora para o meio do povo, para Israel, para que esse povo voltasse a olhar a Deus. E aí, o que ele fez? Foi buscar essa arca, mas buscou essa arca, muito embora a intenção dele fosse pura, de trazer Deus em primeiro lugar, ele acabou desobedecendo às regras de como deveria ser o proceder de locomoção da arca. Isso no Antigo Testamento, gente. Existia um rigor e uma ira de Deus muito grande sobre a desobediência desse povo. E qual que era a intenção de Deus em trazer tantos regramentos? É porque o povo era muito idólatra. O povo era muito idólatra, pra gente não falar que continua sendo até hoje, né? Então Deus já sabia que se porventura aquele povo pudesse carregar aquele instrumento, falando ali que ali habitava Deus, o povo ia começar a idolatrar aquele instrumento, e a ideia não era o povo tocar naquele instrumento. Ali não estava Deus propriamente dito, era uma representação, e ele não queria que o povo idolatrasse a arca, então não podia tocar nessa arca, a não ser as pessoas responsáveis ali pelo manejo dela, que eram os levitas. Davi então resolve buscar essa arca e coloca ela numa carroça, ao invés de seguir ali os regramentos de Deus. No que ele colocou essa arca numa carroça carregada ali por bois, embora estivessem cantando músicas, embora estivessem cantando louvores, aconteceu, né, que estaria, vamos assim dizer, estou agradando o coração de Deus. Aconteceu destes bois tropeçarem. E no que esses bois tropeçaram, Uzias foi com a mão na Arca da Aliança para ela não cair, né, ali daquela carroça. E Uzias foi fulminado na hora, entendeu? Fulminado na hora. De tamanha foi a ira de Deus em cima daquele homem que tocou um objeto santo onde não poderia ser tocado.
Já tinha sido estabelecido. Gente, se tem uma coisa que Deus é, ele não é homem para que minta. Se ele disse que tinha regramentos para carregar aquela arca, se ele disse que não poderia se tocar naquela arca, não poderia. Tá vendo tanto que as pessoas levam, deixam de qualquer jeito, tem um desleixo com as coisas sagradas? As coisas de Deus, elas são sérias. A gente não pode fazer pouco caso das coisas de Deus quando elas são mandamentais, quando você tem que seguir esses mandamentos. A gente tem às vezes uma visão de um Deus que é tão bonzinho que a gente pode fazer as coisas do jeito que quiser e que a ira dele não vem sobre a gente. Deus, ele é bom, mas ele também é juiz. Se ele falou que não é para fazer alguma coisa e você faz, ele vem com a justiça, com a punição. E aí ontem, inclusive, nós estávamos lendo, nós fizemos aqui o estudo da parte sobre a obediência e sobre a desobediência. Se você anda em desobediência, a ira de Deus vai vir sobre a sua vida. Hoje o Novo Testamento, né, flexibiliza muito isso, fala Deus é amor, Deus é paz, e aí fica parecendo que Deus deixou de ser Deus, que aquele Deus do Antigo Testamento não existe mais. A bem da verdade é que Jesus nos remiu. Então hoje, quando Deus nos olha, ele nos olha com o amor de Jesus na frente. Ele já não pesa tanto a mão como ele pesava antes, mas ele continua sendo Deus e um justo Deus. Bom, o que aconteceu? Esse Uzias, é Uzias mesmo, né, gente? Porque pra mim mudar o nome aqui do personagem, Uzá, então, foi fulminado porque tocou na arca que não poderia tocar. E o que acontece? Então Davi, né, na hora Davi fica tão chocado. Davi fala, como que pode? Meu Deus, mas que situação. Eu desobedeci, de fato, né, desobedeci um regramento aqui de Deus e fica sentido com tudo aquilo. Por que aconteceu aquilo com... Já esqueci o nome do homem de novo, gente. Uzá. Tô querendo falar Uzias. Uzá. E aí, mas ele reconhece que ele errou. Ele, como rei, também foi omisso de não levar a sério os regramentos de Deus, de como se deveria dar o deslocamento da arca. E aí, ele resolve deixar essa arca, então, na casa de um levita. E esse levita foi muito abençoado por essa arca ficar na sua casa. E se organizar no sentido de trazer essa arca, organizando um local para ela, fazendo de acordo com aquilo que Deus havia estabelecido, que seria ter uma tenda para guardar essa arca. Então ele volta para Jerusalém, arruma essa tenda para ficar a arca, convoca todos os sacerdotes, os levitas, faz uma grande festa, pega as pessoas que de fato deveriam carregar essa arca, que seriam os levitas, né? E agora vão buscar a arca da forma adequada, levando as varas para se encaixar nas argolas, colocando essa arca, né, no ombro ali das pessoas que fossem carregar, dos levitas, das pessoas encarregadas por Deus de carregar, e faz uma grande festa. Davi faz uma grande festa, Jerusalém faz uma grande festa, com a busca dessa arca agora da forma adequada, levando em consideração os regramentos de Deus, porque com Deus a gente não pode agir no desleixo. Não é porque é para Deus que de qualquer jeito serve. Não, se é para Deus, faça do seu melhor jeito. Se é para Deus, dê o seu melhor. Hora nenhuma, gente, olha a perfeição que existe nesse mundo. Olha a perfeição que existe nesse mundo. Você acredita mesmo que Deus iria fazer as coisas de qualquer forma? Não. Deus fez o mundo com cada detalhe pensado e Ele vai querer que você faça qualquer coisa de qualquer forma? Não. Ele quer o melhor para a sua vida. Ele quer... Tem uma pessoa fazendo gracinha aqui, né? Vamos bloquear. Ele quer o melhor para a sua vida. Ele quer o melhor para a minha vida. E assim, trazendo sempre o quê? Deus em primeiro lugar. Foi feita grande festa, música, dança. Davi consagrou, fizeram ali sacrifícios, fizeram ali holocaustos, porque agora a arca foi levada para Jerusalém em confiança, em segurança. Ninguém se machucou, né?
naquela situação agora, já que se levou em consideração os regramentos, e os levitas que levaram tudo direitinho. Davi compartilhou o pão com aquele pessoal, trouxe para a mesa o pão. Então, sim, foi um motivo de grande alegria para aquele povo, mas se a gente for levar em consideração a palavra, vem de novo sobre a questão da obediência, vem de novo sobre a questão de trazer Deus em primeiro lugar. Trouxe a Arca da Aliança para aquele povo, para que houvesse ali essa consciência da centralidade de Deus, para que esse povo voltasse a ter a unidade em Deus, porque antes esse povo caminhava com Deus, caminhava com a Arca da Aliança. Agora eles pararam ali num território. Se eles pararam naquele território, nada mais concreto, nada mais real do que trazer a Arca da Aliança para aquele local. Então Deus é colocado ali, Deus é colocado em primeiro lugar diante daquela nação, e que Deus seja colocado em primeiro lugar diante da sua vida, diante da minha vida. O ensinamento de hoje, bem dizer, é isso, para que a gente busque a centralidade e a obediência e o capricho para com as coisas de Deus, colocando Deus em primeiro lugar em nossas vidas, assim como Davi veio, apesar de no começo ter trago essa Arca da Aliança sem obediência aos regramentos, depois ele volta atrás aos regramentos, traz da forma adequada, e todo aquele povo é grandiosamente contagiado com toda essa alegria, com toda essa presença de Deus. Tá, então aqui nós temos Deus sendo levado novamente, né, para a centralidade do povo de Israel, através da Arca da Aliança, que é um símbolo da habitação de Deus no meio desse povo, e que hoje nós já não precisamos mais da Arca da Aliança, porque hoje é o Espírito Santo que habita em mim, é o Espírito Santo que habita em você, através do que Jesus Cristo fez, né? Que foi morrer por nós, e aí então hoje nós podemos ter o Espírito Santo habitando em nós. Hoje nós somos tabernáculos e temos que cuidar desse templo também, temos que ter dedicação com esse templo, tal como aquele povo tinha dedicação com a Arca da Aliança. Não podemos deixar qualquer pessoa tocar esse corpo, porque nós somos templo, porque nós também somos obras sagradas de Deus. Porque se nós fomos feitos por Deus, tudo que é feito por Deus é território sagrado. E nós habitamos o Espírito Santo, então ainda mais santificado. Tá, Uzá foi punido por Deus, porque desobedeceu, porque tocou em algo sagrado. Então tá vendo o poder que existe em tocar em algo sagrado? Tanto quem permite esse toque, como quem toca sem saber que está tocando em território santo. Tem uma passagem na Bíblia que fala: retire as sandálias dos seus pés, porque você está em território sagrado. Será que hoje as pessoas que te encontram, elas têm consciência de que não podem te tocar simplesmente, ou não podem entrar na sua casa simplesmente, como se estivesse em qualquer lugar, porque você é um território sagrado? Será que você tem consciência de que se você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, você se torna esse território sagrado? Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Em primeiro lugar, Deus, depois vem você, e desde que não somos idólatras, quando na verdade nós idolatramos nosso esposo, nós idolatramos nossos filhos. A idolatria, ela continua existindo. Muitas das vezes a gente fala que não, mas Deus não tem ficado no primeiro lugar. As coisas, as pessoas de Deus não são qualquer coisas e qualquer pessoas. Nós estamos falando de território santo. Então não podemos tratar de qualquer jeito as coisas de Deus. Tanto para vocês verem que não podemos tratar de qualquer jeito as coisas de Deus, parecendo um bobo dançando, mas era um bobo dançando a alegria da santidade, a alegria, uma alegria santa. E por ela desdenhar, essa mulher se tornará estéril. Então, tá vendo? Tanto que a gente pode brincar com as coisas de Deus.
Às vezes você vê um homem santo aí, uma pessoa santa, uma pessoa carregando, né, uma palavra de Deus e você desdenha no seu coração e você, nossa, que palhaçada. Toma cuidado. Nós estamos falando de território sagrado. Trazendo Deus para a centralidade das nossas vidas, colocando Ele em primeiro lugar. Tá, então para finalizar, qual é a moral aqui do nosso estudo? A aplicação do nosso estudo. Dedicação a Deus, ela tem que ser feita de forma correta. Viu que eu expliquei? A Deus, ela tem que ser correta e concreta. Porque Davi tinha a intenção de levar a arca para o seu povo. Mas, e se ele ficasse só na intenção? Ele tinha uma vontade, essa vontade tem dado abertura para que o Espírito Santo habite o templo vivo que é você? Fica aí essa pergunta. Essa foi a nossa live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou aí até o final, não sei se alguém ficou do início ao fim, é a dúvida de vocês. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham um abençoado dia e na segunda-feira nós voltaremos com esse estudo bíblico. Como que está funcionando aqui no